Paulinho finalmente relacionado para voltar a jogar depois de 9 meses. E essa notícia eu soltei em primeira mão na minha live, tá? Soltei em primeira mão e durante a live o Palmeiras foi lá e confirmou a minha notícia. Então, ó, já vai deixando um like, já vai deixando o hype, já vai deixando a sua opinião, que aqui eu não vou ficar explicando novamente, eu vou colocar o corte da live onde eu explico não só que ele ia voltar, mas o que foi o motivo exato para ele ter demorado tanto para voltar. Eu trago algumas informações de umas apurações que eu fiz e agora você pode confiar, né? Porque o Paulinho já foi relacionado, você já deve saber disso, você clicou no vídeo já sabendo, né? Então, ó, aqui vai a explicação do porquê ele demorou tanto, com a notícia de que ele provavelmente seria relacionado, a confirmação de que ele foi relacionado e deixa o like, o hype, se inscreve aqui no canal do Rico Covil. Bora pra esse corte da live. Rapaziada, é o seguinte, ontem eu tive acesso a algumas informações em relação ao Paulinho, enquanto eu tava em live, acho que foi ontem, antes de ontem, sei lá, eu tava conversando com alguns contatos e tal, e me chegou algo sobre a possibilidade do Paulinho jogar contra o Santos. Era uma informação que eu podia soltar por ali. Do jeito que chegou pra mim, eu poderia simplesmente soltar essa informação e falar, o Paulinho tem grandes chances de jogar contra o Santos. Mas eu fiquei muito curioso e eu tenho alguns contatos, já deixando muito claro pra vocês, eu não... Quem já me acompanha sabe, o meu objetivo na internet não é dar o furo lá ele, não sou repórter, não sou nem jornalista, tá ligado? O meu negócio é fazer análise tática, é trocar ideia com a galera, falar de futebol, não é ficar trazendo notícia. Então eu não vou atrás de notícia. Só que por eu ter um canal que tem uma pequena relevância, algumas coisas chegam até mim. Fiz algumas amizades, tive alguns contatos próximos ao jogador, próximos ao Palmeiras, e que eu poderia sim buscar algumas informações. Mas eu não gosto de ficar enchendo o saco. Eu não gosto, mano. Eu vou ficar lá atormentando fulano porque eu preciso trazer uma notícia em primeira mão para. Eu não gosto. Só que chegou algo pra mim e aí eu tive que fazer esse, entre aspas, serviço sujo. Não é sujo, é maravilhoso quem faz isso, mas aqui não é meu caso, para buscar outras visões do fato e para entender o que tá acontecendo. E eu cheguei numa conclusão de pessoas próximas do Paulinho, próximas ao departamento médico, o núcleo de saúde e performance e pessoas lá de dentro do Palmeiras, que é o seguinte, o Paulinho, ele já não sente dor faz um bom tempo. Isso aí eu ouvi de gente próxima do Paulinho, ele não sente dor faz um bom tempo. Não é de agora não. O Paulinho já tá bem. A questão da dor, ele até revelou para amigos, para pessoas próximas, que ele, cara, ele não sabe o que é estar sem dor há muito tempo, mano. Há muito tempo. Dor na canela, na lesão, na fissura. Mas nos últimos tempos ele andou tendo dores musculares. Porque o cara ficou muito tempo parado, mano. Ele ficou muito... Primeiro, que ele já jogou com muita restrição lá no Galo. O tempo que ele jogou, o ano de 2024, né? O último ano dele no Galo, 24. Ele já jogou um ano inteiro com restrições. Então a carga de treino dele já era mais baixa do que o normal. E isso afeta a musculatura e tudo mais. Quem for aí da área pode deixar aqui nos comentários algo melhor. Então, assim, a carga de treino dele, muscularmente falando, já era mais baixa no Galo. Quando ele volta pro Palmeiras, quando ele vem pro Palmeiras, ele tem a cirurgia, ele passa um bom tempo com uma carga nula, e aí quando volta, a carga começa a aumentar, mas ele volta a sentir dor na canela, e ele segue com uma carga mais baixa, aí ele fica 9 meses depois da cirurgia com carga nula, voltando com carga baixa e voltou recentemente a treinar. No resumo da obra, o Paulinho tá 2 anos com uma carga muscular, de treino muscular, de resistência muscular, mais baixa do que o normal, cara. Mais baixa. Aí você olha pra ele, forte pra um caramba, mas talvez não 100% resistente para uma rotina de jogos, maratona de jogos em alto nível, que pode causar uma lesão muscular. Então o Palmeiras identificou que ele tem risco de lesão muscular. E aí muita gente tá falando, o Palmeiras tá enrolando com o Paulinho, por quê? Porque tá com medo de lesionar de novo. Não é medo de lesionar a canela dele está curada, a canela dele está sarada, igual este sarado do Paulinho, é difícil levar a sério, né? A canela dele tá 100%, mano. O medo do Palmeiras é a lesão muscular. E uma lesão muscular, como foi a do Lucas Evangelista, por exemplo, que tira ele por um tempo. Então o Palmeiras, ele segurou o Paulinho, justamente para fazer esse fortalecimento, para que ele tenha condições de entrar em campo e poder jogar tranquilo, que é algo que ele não vai. Quando ele voltar, ele não vai jogar tranquilo, porque ele sentiu dores musculares nos últimos tempos aí por causa
dessa inserção de carga, para ele poder dar um sprint, pô. Como é que o Paulinho vai dar um sprint? Como é que ele vai dar uma arrancada se na cabeça dele, ó, tô voltando de lesão, pô, vai rasgar meu músculo. Então o Palmeiras está trabalhando o psicológico e a questão muscular do Paulinho para isso, certo? Esse é o primeiro ponto. Então, sobre a questão da lesão, o Paulinho tá curado já. O Paulinho já está curado. A questão é um cuidado muscular com o Paulinho. Até porque, se ele entra agora e tem uma lesão muscular e perde 2 meses, ele volta depois da Copa. Então, segundo o que me falaram, o Palmeiras pensa assim, não é melhor esperar um pouquinho mais para ele voltar bem antes da Copa, sem correr risco de uma nova lesão? Isso é mais prudente do que ele voltar já, ter uma lesão e perder mais 2 meses, que aí não faz o menor sentido. E aí vai aquela notícia do, ele vai jogar contra Jacuipense. Ele ia jogar contra Jacuipense. E aí tá o plot twist da notícia. O que eu fiquei sabendo é que tem um planejamento pro Paulinho, onde eles têm um cronograma de jogos, como que eu posso dizer? Jogos jogáveis ou não, tá ligado? Então assim, eles estão semana a semana testando o Paulinho, fazendo os exames lá que descobre como é que a musculatura tá. Eu não tenho conhecimento disso para explicar com melhores palavras para vocês, mas eles sabem como é que tá a carga muscular do Paulinho, se ele tá perto de uma lesão ou não. Não só do Paulinho, mas de qualquer jogador. Então eles vão fazendo isso nas vésperas dos jogos. Mas eles têm alguns planejamentos no seguinte sentido. Jacuipense é um jogo jogável? Sim. Então se o Paulinho estiver bem, passar no teste, tá 100%, ele joga. Próximo jogo, depois da Jacuipense foi quem, rapaziada? Depois da Jacuipense foi Brasileirão fora de casa, não foi? Foi uma parada assim? Já não era um jogo que ele ia jogar. Já tava lá no planejamento. Esse ele não joga. Próximo jogo, esse ele não joga. Cerro Porteño agora. Cerro Porteño foi um exemplo que me deram. Esse é um jogo que ele não joga. Por quê? Porque é um jogo que vai exigir muito do físico, que o time provavelmente vai tomar porrada, enfim, eu não sei como é que eles fazem essa análise, mas tem jogos jogáveis e jogos não jogáveis, que eles já traçaram antes. Bragantino, exato, Bragantino fora, era um jogo que exigia muito fisicamente, esse jogo já não era jogável. Cerro Porteño já não era jogável. Contra o Santos agora é um jogo jogável. Então o que eu tô querendo dizer? Jacuipense, jogo jogável pelo Paulinho. Se ele tiver 100%, ele joga. Se ele não tiver 100%, o próximo jogo que ele joga é só o próximo jogo que tiver lá ticado como jogável, que é contra o Santos. Red Bull Bragantino e Cerro Porteño não eram jogos jogáveis. Ele podia estar 100%. Ele podia estar 100% contra o Cerro. Ele não ia para esse jogo. Já era algo que foi traçado anteriormente. Então, o próximo jogo jogável do Paulinho é o jogo contra o Santos. E aí, hoje, né, na sexta-feira, eles vão definir se ele vai para o jogo ou não. Se acontecer, se você estiver vendo isso no corte, depois do jogo contra o Santos ele não foi, o próximo jogo jogável do Paulinho, eu estou na dúvida se é Remo ou se é Cruzeiro. Por quê? Por quê? Porque a pessoa que me falou, ela não quis dar muitos detalhes, ela falou, se ele não jogar contra o Santos, ele não joga contra o Sporting Cristal também. Sporting Cristal é um jogo não jogável, ele não vai fazer essa viagem. E aí eu perguntei qual que é o próximo jogo jogável e ele não quis me dar detalhes. Ele falou, é contra um time azul. Sporting Cristal é azul, mas não é. Pode ser o Remo, pode ser o Cruzeiro. Aparentemente a Jacuipense, que é um jogo já resolvido, também entra como jogo não jogável. E aí vocês vão perguntar, Rick, por que o Paulinho tava contra a Jacuipense como jogo jogável e a volta é jogo não jogável? Simplesmente pelo fato de que eles fazem esse planejamento antes, né, de todos os jogos em relação aos adversários, ver adversário que é mais fraco, a logística que é mais tranquila e fazem esse planejamento pro Paulinho. Só que a análise do jogo a jogo é faltando 2 ou 3 jogos pro jogo em questão. Então a Jacuipense, quando sai no sorteio, eles olham e falam, é um jogo tranquilo, dá pro Paulinho voltar. Só que na semana do jogo, eles vão analisar a Jacuipense e eles descobrem que a Jacuipense é um dos times com maior índice de falta no Brasil. A Jacuipense não veio para bater no Palmeiras. A Jacuipense bate em todo mundo. Isso é algo que eu não sabia. Eu mesmo, quando acabou o jogo, a gente falou aqui na live, pô, a Jacuipense veio na maldade, né? A Jacuipense, todo jogo termina com mais falta que o adversário. Isso é o ano inteiro. A Jacuipense é um dos times que mais bate no Brasil. Só que o Palmeiras foi perceber isso na semana que eles estudaram a Jacuipense. E aí eles falaram, pô, o Paulinho não vai pra esse jogo não. Tava na lista, mas não vai. Não vai.
Então, juntando todas essas informações que eu ouvi de 3 pessoas diferentes, próximas ao Paulinho, uma próxima ao Paulinho, uma próxima ao Núcleo de Saúde e Performance e outra que trabalha no Palmeiras, a minha conclusão é, eu acho que ele joga contra o Santos. Se ele não jogar contra o Santos, não é no próximo também, vai ser só contra o Remo, eu acho, ou contra o Cruzeiro. Eu acho que é contra o Remo, porque depois do Remo tem a Jacuipense e aí depois é só o Cruzeiro, vai demorar muita coisa. Então, essa informação que eu tive, trouxe com todos os detalhes, não é um super furo, Paulinho vai jogar, não é uma super manchete, mas é uma explicação que eu consegui com essas 3 apurações do porquê o Paulinho tá demorando tanto. Porque tem um jogo aqui que é jogável, aí depois tem 3 que não são, e aí você vai ter que esperar, porque são jogos que a comissão já entendeu lá que não é jogo bom pro Paulinho, e que talvez ele até esteja 100% em um desses jogos, mas não jogue porque é um jogo que a comissão vê como um jogo de alto risco. Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Ricoville, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Ricoville, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? Aí, ó. Deixa eu falar um bagulho pra vocês. Vão tomar no rabo que o Rickzera é informado, porra. Aqui, ó. O que eu falei? O que eu falei mais cedo nessa live? O que eu falei mais cedo nessa live? A minha única informação de Paulinho, e eu cravei. Agora vocês me respeitem. Paulinho está relacionado para o jogo contra o Santos. Vocês me respeitem, deixem o like nesta bagaça, se inscrevam no canal do Rickzera, que não é Rick Diná, não. É Rick muito bem informado. É Rickzera muito bem informado. Não tem especulação aqui, não. Quando eu falo de verdade. Agora eu tô emocionado, velho. Porra! Ah, que respeito o pai, velho. Pô, vocês têm que me valorizar, porra. Ó, dentro do seu processo de recuperação, o atacante Paulinho novamente treinou em tempo integral e foi relacionado para a partida contra o Santos. Boa sorte e bem-vindo de volta, meu 10. Eu falei, velho. Eu falei, mano. Fala a fonte. Fala a fonte. Agora vocês querem saber minha fonte, né? Agora vocês querem saber minha fonte. Desculpa. Vocês precisam valorizar o Rickzera aqui. Ah, pô, tá tirando. Ainda bem que a gente ficou um pouquinho a mais, né, pra bater essas 3 horinhas. Eu duvido ele ser relacionado. O Palmeiras vai armar uma desculpa. Ah, mas aí é loucura. O mais testudo de todos. Mas é isso, ó. Vou aproveitar e colocar isso aqui no corte também. Deixa as opiniões de vocês aí. O que vocês acham? Vocês acham que ele entra em que momento do jogo? Se entra, se não entra. Mas é isso, ó. Paulinho tá relacionado, pô. Ponto. Fique puto da vida. Fui na live do Mauro César Pereira, perguntei se o Arrasca pênalti cair em casa é tiro livre direto ou indireto. E ele não respondeu. Pô, você é monstro, cara. Tamo junto, mano. Tamo junto. Tarde! Saindo de Criciúma agora, caminho de São Paulo. Você estar presente nesse milagre. Tamo junto, Michele. Cedo não teve live, só de tarde? Hã? Coloca o áudio do Pique. Pô, eu não tô com o áudio aqui, cara. Belo furo, né? Respeito meu furo, pô. Arrasca. Ah, não vou zoar lesão de jogador, mano. Agora sim, pô, você é foda. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, tá aí, ó. Acaba a nossa saga de Paulinho. E repito o que eu falei antes. Eu jamais vim aqui trazer uma notícia do Paulinho. Minha. De apuração minha. Sempre foi trazendo uma das outras pessoas. Hoje é a primeira vez que eu trago uma notícia minha. Fui lá e apurei com as minhas fontes, com 3 fontes. E será que esse cara não tava assistindo minha live? Os caras olhou ali do Palmeiras e falou, é melhor avisar logo que ele vai jogar, porque o Rickzera já soltou o furo. Mas é isso, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Ó, torne-se membro aqui, ó.
para participar dos nossos 2 grupos de WhatsApp e também para ter o seu nomezinho aqui. Mas deixa o like, pô, dá uma moralzinha, assim, foi uma apuração muito difícil de fazer, como eu expliquei ali, eu nem sou o cara que fica procurando esse tipo de notícia, mas eu fui atrás para informar bem vocês aqui. Não é meu objetivo, tá? Não fiquem contando, pô, Rick sempre vai trazer notícias em primeira mão. Quando chegar alguma coisa para mim eu trago, porque eu tenho bastante contatos, né? Mas o meu foco aqui ainda é falar sobre futebol, dar opinião, fazer análise. Se você curte esse conteúdo sincero de palmeirense para palmeirense, deixa o like, o hype, mais se inscreve, mano. Se inscreve aqui, que foi mais um acerto aqui desse canal. Muita gente às vezes julga nossos erros, mas os nossos acertos a gente tem que comemorar, né? Então, é isso. Tamo junto.